Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de Mateus, capítulo 12. O Senhor do Sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, disseram: "Olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado." Ele respondeu: "Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa estas palavras, se vocês soubessem o que significa estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado." Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: "É permitido curar no sábado?" Ele lhes respondeu: "Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado." Então ele disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Deus deseja misericórdia e não sacrifícios. Misericórdia. Deus é amor. Ele quer que o seu amor inunde o nosso coração e nós sejamos misericordiosos, tenhamos compaixão do nosso próximo, para sermos instrumentos dele aqui neste mundo tão carente, tão necessitado. O servo escolhido de Deus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: "Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória, a justiça. Em seu nome, as nações porão a sua esperança." Jesus era o servo do Senhor, o servo sofredor, que na sua primeira vinda veio para sofrer, morrer em nosso lugar, para conseguir o perdão dos nossos pecados e conseguir a salvação das nossas almas, tendo ressuscitado, vencendo a morte. E tudo o que ele fez pelo poder do Espírito Santo. "Porei sobre ele o meu Espírito, e ele anunciará justiça às nações." Primeiro, ele é a nossa justiça, morrendo e ressuscitando em nosso lugar. E tudo o que ele anunciou faz parte da justiça de Deus, porque Deus é amor, mas é justiça também. Louvado seja o Senhor. O mesmo Espírito Santo que deu poder a Jesus para cumprir o seu ministério após os 30 anos de idade, é o Espírito Santo que está em você e em mim. Que possamos nos consagrar a Deus para que ele faça a sua obra através de nós. Jesus disse que nós podemos fazer coisas maiores do que ele fez, porque o Espírito Santo está conosco no mundo todo, com todos os crentes, o tempo todo. Louvado seja Deus. A acusação contra Jesus. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver.
Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras! Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Esta passagem nos mostra o perigo do pecado contra o Espírito Santo. Já se falou muita coisa sobre o pecado sobre o Espírito Santo, já se considerou um montão de coisas como o pecado contra o Espírito Santo. Mas o pecado contra o Espírito Santo é um só. É não acreditar naquilo que o Espírito Santo está fazendo ou falando. O Espírito Santo usou Jesus, ele expulsou o demônio e curou o enfermo. Aí os fariseus disseram: ele faz isso pelo poder do maioral dos demônios. Eles não acreditaram que era o Espírito Santo que estava usando Jesus, portanto não acreditaram no Espírito Santo. Pecado imperdoável. Então o pecado contra o Espírito Santo é não aceitar aquilo que o Espírito Santo faz. É não aceitar a obra que o Espírito Santo está fazendo. Meu irmão, minha irmã, não julgue, não julgue. Nós temos crentes pentecostais e crentes tradicionais. Os crentes tradicionais não julguem, pois se vocês julgarem alguém que está sendo usado pelo Espírito Santo e julgarem erradamente, esse pecado não tem perdão. É só o pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão. Vigiem, não julguem, temam. O sinal de Jonas. Então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão.
Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Caso não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Quando alguém está endemoniado e Deus usa um seu servo, através do poder do Espírito Santo, através do poder de Jesus, em nome de Jesus, e expulsa o demônio, a pessoa fica livre do demônio. Mas se ela não entregar a sua vida a Jesus, esse demônio vai voltar e vai encontrar a casa vazia. Então ele vai trazer mais 7 piores do que ele. Então, se você foi libertado, escute, meu ouvinte, se você for libertado do demônio, gente, entregue sua vida a Jesus para que o Espírito Santo entre em seu espírito, recrie o seu espírito e você renasça como filho de Deus. Aí o diabo não poderá te tocar, a menos que você dê brecha para o pecado. O diabo não pode tocar na alma de um crente, no espírito de um crente, porque lá habita o Espírito Santo. Mas pode tocar na alma e no corpo se ele der brecha para o pecado. Se ele se entregar ao pecado, o demônio pode vir. No seu corpo ou na sua alma, no espírito não entra mais, porque o Espírito Santo está lá. Portanto, encha a sua vida com Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Os demônios passarão longe de você, temerão você. O sinal que Jesus deu para os fariseus hipócritas, para aquela geração incrédula, para aquela geração terrivelmente maldosa, foi o sinal de Jonas. Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe, morto. Morreu 3 dias, Deus o ressuscitou, ele cumpriu a missão e Nínive se converteu dos seus maus caminhos. Então, o único sinal que Deus deu para aquela geração perversa e impura, terrível da sua época, foi a sua morte e a sua ressurreição. Este é o sinal que nos dá a vida eterna. Pela sua morte temos perdão do pecado. Pela sua ressurreição recebemos a vida eterna, sendo adotados como filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.